Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, capítulo 17, Livro dos Médiuns, tema perda e suspensão da mediunidade, questão 220. Então, a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos: pode os médiuns perder a faculdade que possuem? Eu vou agilizar um pouquinho aqui agora, porque tem muitas respostas. Na segunda pergunta, que condiz com tudo que nós estamos dizendo. Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Porque aqui eles têm gênero de faculdade, aqui eles entendem faculdade, mediunidade como faculdade, como por exemplo a faculdade da psicofonia, a faculdade da visão, da audição, a faculdade escrevente, psicografia, e por aí em diante vai. A faculdade mecânica, a semimecânica, a faculdade intuitiva, a faculdade inspirativa. São termos. Mas, independente de termos, não existe suspensão. E também não existe perda. Nós temos que entender que todas estas faculdades, vamos usar esses termos, todas estas faculdades, todos esses dons, são atributos que o eu, mediante o teu processo evolutivo, ele conquista. Como o eu, a inteligência é um atributo do espírito. Por que atributo? Porque é uma conquista. Desde os primórdios, batalhando, lutando, até a conquista da inteligência. Só que no mundo de provas e expiações, a inteligência do ser hominal ainda encontra-se num estado rudimentar. Mas tá bom demais. É melhor que não ter. A moral é um atributo do espírito. É uma conquista do espírito. Nós temos que pensar uma coisa: Deus não nos deu a inteligência. Mas muitos dizem que Deus nos deu a inteligência para que pudéssemos raciocinar e pensar. Não. É dito dessa forma numa condição de uma abreviatura. Deus, ele condiciona meios para que todos nós, através dos nossos esforços, porque nós nos desprendemos, simples e ignorante de conhecimento, nós nos desprendemos, simples e ignorante. Ô Luiz, mas não seria, nós fomos criados simples e ignorante? Assim que foi nos ensinado, não é? Mas não é assim. Agora, quem acredita do outro modo, continue. Tem olhos de ver, mas não vê. Tem ouvidos que ouvem, mas não ouvem. Jesus não disse isso. Então, o ser se desprendeu simples e ignorante. Simples. Sem conhecimento nenhum. Ignorante de conhecimento. Mas dali em diante, o ser seguiu a tua trajetória. A tua trajetória. E Deus, condicionando
todos os meios para que o ser prosseguisse na tua trajetória. Em todos os reinos os quais todos nós estagiamos, Deus ampara, Deus auxilia, Deus protege, Deus cuida da sua criação, através da sua criação. É uma psicologia muito profunda, né? Tem que entender isso. Tem que entender um pouquinho da psicologia, mas da psicologia divina. Não busca Carl Gustav Jung, não, porque você vai parar no hospício. É útil? É útil. Para aqueles que ainda necessitam assim, de um feno, alguma coisa assim, é excelente. Mas quem não necessita de feno, a base é a doutrina dos espíritos. A base são as obras básicas. Os ensinamentos das leis do Criador. Então, esses atributos, todos, a inteligência, Deus não deu a inteligência a ninguém. Mas ele condicionou meios para que o eu de cada um lograsse êxito mediante os teus esforços. A inteligência, né? A inteligência. A cultura, a moral, o raciocínio, o bom senso, isso é tudo atributo do eu. Isso não é atributo do corpo físico. Você acha que inteligência, cultura, moral é atributo do corpo físico? Não. Isso é atributo da alma. Isso é atributo do espírito. Equivoca-se quem pensa que é do corpo físico. E equivoca-se quem pensa que Deus é quem deu. Deus é quem dá. Deus não dá nada. Deus dá, Deus fornece condições. Porque a partir do momento que Deus dá, que mérito haveremos de ter? Que mérito? Sem esforços? É a mesma coisa o funcionário que não trabalha, mas todo mês recebe. Aquele dinheiro é amaldiçoado. Vamos usar esse termo, porque dinheiro não é amaldiçoado, não. Amaldiçoado é o homem que não sabe trabalhar com o dinheiro, porque o dinheiro em si é uma bênção. Então, a mediunidade é uma conquista. A mediunidade é um atributo do eu, em processo de evolução. Ah, mas está na doutrina dos espíritos que a mediunidade foi dada por Deus ao ser. Ora, os bons espíritos, eles têm que usar esses termos mesmo. Eles têm que usar essa psicologia mesmo. Lidando com seres que a gente ainda não sabe se encontra-se no estado racional ou no racional, os bons espíritos têm que usar esses termos mesmo. Porque as pessoas não estão preparadas para ficar sabendo de tudo ao mesmo tempo. Então vai gambelando a pessoa ali, né? Até ele amadurecer. Mas então está nos sendo ensinado algo errado? Não. A interpretação da pessoa é que mostra que é um equivocado. Jesus mesmo nos disse, há 2000 anos atrás, mais ou menos assim, é necessário que eu vá, mas no momento certo,
enviarei-vos o Consolador que ficará convosco por toda a eternidade. O Consolador é a doutrina dos Espíritos, que ensinarão a vocês tudo o que eu disse que não compreenderam e tudo mais ainda que terá que ser dito. Tudo que eu disse, mas que não compreenderam. Aí vem a doutrina dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. O livro, o primeiro livro dos Espíritos. Onde posteriormente vem mais 4 obras. A doutrina dos Espíritos, trazendo de volta tudo que o Cristo havia dito há 2000 anos atrás, mas que devido à nossa ignorância, não tivemos condições de compreender. Mas foi preciso, depois, a 18 de abril de 1857, retornar à doutrina dos Espíritos para poder nos esclarecer. Porque a humanidade é a mesma, só muda de corpo físico, de nome e de estado. Mas o eu é o mesmo. Da primeira revelação, da segunda revelação e da terceira revelação. Os Espíritos são os mesmos. Então, isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que o produz. Então, Kardec aqui faz uma outra pergunta agora, que culmina-se nessa primeira pergunta. Olha só para você ver. Kardec pergunta assim: estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Então nós já esclarecemos que não existe perda da mediunidade. Resposta: seja qual for a faculdade que o médium possua, quer dizer, seja qual for o dom, se é psicografia, se é evidência, seja qual for. Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Com o concurso simpático. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Você observou isso aqui agora? Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Não mais querem ou podem servir-se dele. Então, no vídeo anterior, acredito que foi no vídeo anterior, dissemos isso. Que não existe perda da mediunidade. E nem suspensão da mediunidade. Existe a perda da assistência dos bons espíritos. Mas como a perda, Luiz? E como a suspensão? Prestemos atenção, com todo respeito. Eu cresço numa casa espírita séria. Os estudos perfeitos. Educo uma mediunidade, por exemplo, de cura. Sou um excelente médium de cura. Mas não é porque eu me formei numa casa espírita séria que eu eternamente vou ser um médium sério. Porque está na minha índole. Então, eu fundo uma casa espírita porque eu viso financeiro, eu viso holofote, destaque na mídia, e eu desvio. Então, veja bem, na casa espírita séria que eu trabalhava,
uma equipe espiritual séria, mentores espirituais sérios, eles assumiram a responsabilidade de trabalhar comigo, mas desde que eu trabalhasse seriamente, porque o espiritismo não é brincadeira. Tudo bem. Aí eu vou trabalhar na casa espírita que eu fundei, ou eu continuo ali mesmo, mas aí eu começo a cobrar, desviando eu dos desígnios das leis divinas, indo ao contrário dos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Vem uma orientação através dos mentores. Olha, procura se conter. Passa aqui e sai do lado de cá. Eu não dou atenção. Mais 20 dias, os mentores orientam de novo. Mais 30 dias, os mentores orientam de novo. E eu continuo do mesmo jeito. Aquela equipe espiritual, elas se afastam de mim. É uma suspensão. É uma perda da assistência daquela equipe espiritual. Mas não a perda da minha mediunidade, que é um atributo do meu eu. Não a suspensão do meu atributo. Porque a providência divina sabe que aquele que mais conhecimento tem, muito mais lhe é cobrado. E outra, os bons espíritos, eles vão, mediante essa situação, sabendo que o espírito encontra-se agindo na ilegalidade. Os bons espíritos, sabendo que o médium encontra-se na ilegalidade, orienta ele umas 3, 4 vezes. Ele não quer. Os bons espíritos vão se compactuar com a imoralidade do médium? Os bons espíritos, eles vão se compactuar com a imoralidade do médium? Tá. Os bons espíritos, eles vão afastar aquela mediunidade do médium? Eles vão suspender aquela mediunidade do médium? Se o intuito, se o desejo do médium é continuar naquela imoralidade? Os bons espíritos não podem interferir no gosto, no desejo do indivíduo, já que, olha só, já que todos nós somos dotados do livre-arbítrio relativo. Por isso que eles nos orientam. Não atendeu? Você tem o livre-arbítrio. Então você faz o que você quer. Só que depois, na hora de responder, não reclames. Não blasfeme. Não chore. Não deixe ranger os dentes. Você está entendendo? Que é o livre-arbítrio que manda nesse momento. Você consegue entender que a perda e a suspensão é a perda e a suspensão da assistência dos bons espíritos. É a perda da presença de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, Sheila Meimei, dos bons espíritos. Mas por incrível que pareça, os espíritos familiares permanecem com o médium, sofrendo. Olha só para você ver como são as coisas. Nós temos que ter conhecimento ou não temos? Agora, esse conhecimento não é só desta existência. É bagagens de vidas passadas que nos leva a compreender dessa forma. Porque caso contrário, é um atributo. É um atributo. A faculdade mediúnica é um atributo. É uma conquista.
Caso contrário, todo aquele que age ilegalmente, usando mal a tua moral ou a tua inteligência, vamos suspender a moral dele, vamos suspender a inteligência dele. Vamos levar ele à perda da inteligência, à perda da moral. Isso existe? Não existe, gente. Então é preciso entender que as colocações que Kardec usou aqui, o termo perda e suspensão da mediunidade, é a forma como os bons espíritos respondem de acordo com o nosso nível evolutivo aqui na Terra. De acordo com o nível da humanidade aqui na Terra. Mas tem aqueles que conseguem esmiuçar isso. Isso, na minha mente, eu sinto não encontrar termos suficientes para poder expressar de uma outra forma. Então você entendeu que não existe a perda e nem a suspensão. Existe sim a perda da assistência dos bons espíritos. A perda, a suspensão da assistência dos bons espíritos. De forma que, a partir do momento que aquele médium que foi avisado várias vezes pelos mentores, ele não optou, não aceitou, afasta-se aquela equipe do bem e outra equipe charlatã, mistificadora, impostora, elas assumem a posição daquela equipe que se afastou, assessorando o médium. E por incrível que pareça, eles são assim, de baixo escalão, ao ponto de usar nomes de espíritos excelsos, renomados, que já passaram aqui pela Terra, através da reencarnação. Como, por exemplo, no Brasil existe um médium que recebe Nossa Mãe Maria Santíssima. Isso não é Nossa Mãe Maria Santíssima nem aqui, nem na... né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Todo médium deveria, não só médium, integrantes da Casa Espírita, todo mundo deveria estudar esse capítulo inteiro para entender o que nós estamos dizendo aqui. Então, o médium, a partir do momento que ele adere tudo que não presta aqui na Terra, aquela equipe do bem se afasta. É a perda, é a suspensão. E aquela negativa assume o lugar. Agora, isso é o que mais existe, principalmente aqui no Brasil. Esses pais e santos mesmo estão sendo todos assessorados por essas equipes das trevas. Esses perderam a mediunidade. Esses tiveram uma suspensão da mediunidade. Perderam. Suspensão da assistência daquelas equipes do bem que trabalhavam com eles. Porque você acha que os ditadores, eles tinham, trabalhando com eles, caravanas do bem? Não. Então tá aí a prova de que não se perde a mediunidade. Porque se afasta o do bem pelo fato do médium estar irregular e atendendo mais os caprichos das trevas, uma caravana das trevas assume o lugar daquela do bem. Por isso que os ditadores, todos os ditadores eram médios. Todos eram dotados de faculdades mediúnicas, de dons mediúnicos. Porque eu não posso falar o nome de certos ditadores, porque muitas pessoas vão pensar que é apologia, e não é apologia. E isso é um estudo que as pessoas têm que raciocinar. Nós não podemos permitir ser mistificado mediante uma doutrina tão gloriosa como a doutrina dos espíritos.
Então, no próximo vídeo nós vamos dar sequência e nós vamos para a pergunta de número 3. Mas sabendo que esse tema ele é muito fácil. É muito fácil. É só raciocinar. É só retirar, né? Fazer com que a inteligência saia lá da gaveta e não fique lá mofando como livros à disposição das traças. Estude, raciocine, porque aquele que não estuda, que não raciocina com bom senso, perde sim a mediunidade. Lhe é suspendido sim a tua mediunidade. Agora você entendeu, né? O que é perda e o que é suspensão. Você perde a assistência daqueles espíritos gloriosos. Aí você perdeu a assistência dos bons espíritos. Você vai continuar atuando com a tua mediunidade em prol daqueles irmãos, né, de baixo escalão.